E vamos nesse instante serenando nossos corações, nos colocando em condições para que possamos assimilar todo o ensinamento dessa noite através da parábola, através das palavras, baseados nos ensinamentos de Jesus. Vamos nos colocando à disposição da espiritualidade amiga, que nesse momento já se faz presente e desde tão cedo já preparou essa casa para o Evangelho, para acolher a cada um que aqui chegou. E como forma de agradecimento, nós vamos elevando nossos pensamentos e nos lembrando de tudo aquilo que é nos proporcionado no nosso dia, na nossa vida, o pão nosso, o teto que nos cobre, o cobertor que nos aquece, o pão que nos alimenta. Vamos agradecendo por todos aqueles que se colocam ao nosso lado nessa caminhada como forma de luz para nos auxiliar nos momentos mais difíceis. Vamos agradecendo todas as provas que são colocadas até nós, diante de nós, e agradecendo a força que nós conseguimos obter para resolver tudo aquilo que chega até nós. E com o coração pleno em agradecimento, nós nos sentimos em condições de iniciar o Evangelho dessa noite, oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, principalmente de praticar. A Ti pertence o poder, o reino e a glória, para todos sempre, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Elaine Baggio, eu sou trabalhadora voluntária dessa casa e é com muita alegria que eu venho essa noite falar sobre a parábola, que Jesus falava em parábolas, que era a forma que ele achava mais fácil de nós entendermos, A parábola de hoje é sobre a candeia, a parábola da candeia. Essa parábola ela está lá em Lucas capítulo 8, de 16 a 18, que diz assim: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E o que significa a candeia nessa parábola, Nada mais é do que a verdade. Porque a verdade, ela é que nos traz a autoiluminação. E por que a verdade nos traz essa autoiluminação? Porque o exercício da verdade universal, ou seja, não a minha verdade, não a sua verdade, a verdade universal, aquela que tem como síntese o Evangelho de Jesus.
O Evangelho, esse que nos traz o autoconhecimento e que nos permite conhecer essa verdade. E pautados nessa verdade, nós acendemos a nossa própria luz. E quando nós acendemos essa luz, nós buscamos uma verdade interior, aquela que nós conhecemos aqui dentro de nós, né? Que nada mais é daquele exame que nós fazemos da nossa própria consciência, dos nossos atos. E baseados nos ensinamentos de Jesus, quando decidimos nos iluminar com essa verdade universal, nós acabamos por evidenciar os nossos sentimentos, né? Sentimentos egoístas, sentimentos que evidenciam as nossas imperfeições. E isso é extremamente necessário para que possamos nos libertar nossa vivência de tudo que nos faz dar aquela derrapada, né, no caminho evolutivo. E quando nos libertamos, nós conseguimos transcender, conseguimos crescer, tanto moralmente quanto espiritualmente. Todos nós que fizermos um mínimo esforço para se autoconhecer e, consequentemente, conhecer essa verdade universal, nós teremos uma chance imensa de nos auto-iluminar, trazendo à luz aquilo que estava oculto dentro de nós. E quando nos iluminamos, nós vamos transmutando gradativamente, ou seja, pouco a pouco, nós vamos saindo dos nossos defeitos, do nosso egoísmo, da nossa ignorância, e vamos adentrando as nossas virtudes, que são essenciais para a nossa evolução. Todas as vezes que nós realizamos ações para adquirirmos o autoconhecimento, automaticamente nós iniciamos uma autotransformação. E tudo isso baseado sempre nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Jesus. Tem que ser um processo gradual e contínuo. Ninguém atinge a perfeição do dia para a noite. Eu arrisco dizer que nem nessa vida, né? Nem em outras, a perfeição mesmo ainda está um pouco longe de nós. Mas nós temos a melhoria contínua que nós podemos tentar seguir, né? Mas o mais importante é nós caminharmos sempre em frente, seja a passos largos, médios ou até sutis, desde que não estacionemos dentro da nossa missão aqui, nesse planeta. A caminhada em direção à autoeliminação, ela tem que ser contínua, e quanto mais nós conhecermos essa verdade universal, mais força nós teremos para seguir com determinação nesse caminho. Agora, todas as nossas virtudes têm que serem verdadeiras, pautada nessa verdade que nós estamos falando aqui, desde o início. Porque as virtudes mascaradas, ou seja, virtudes aparentes, sem estar pautada nessa essência divina, sem estar pautada nos ensinamentos de Jesus, são virtudes criadas por nós mesmos, dentro do nosso egoísmo de viver, virtudes que visam aparências exteriores, que são usadas por nós somente para mascarar nossas próprias imperfeições. Ou seja, nós simulamos uma virtude externa, quando nossa intenção nada mais é do que mostrar como nós somos bons, sendo que dentro de nós, onde deve estar ocorrendo essa transformação, o sentimento que nós ainda emanamos é o de egoísmo, é o de olharmos sempre para nós primeiro, em qualquer ocasião. Sendo que nós não estamos buscando uma mudança. Quando a gente olha para o nosso eu primeiro, a gente busca um conforto, para continuarmos com os mesmos sentimentos improdutivos dentro de nós. Porque a mudança,
ela nos tira do nosso conforto, ela nos tira do nosso quadradinho ali mesmo, né? Causa dor, causa sofrimento, causa questionamentos internos e assim nos transforma. Sem o propósito da mudança, por mais dolorida que seja, jamais nós chegaremos a essa autoiluminação. Ao autoconhecimento chegamos sim, mas um autoconhecimento deturpado. O autoconhecimento da forma que nós optamos em viver e não dentro dos ensinamentos de Jesus. Não o autoconhecimento adquirido através do Evangelho de Jesus. E todos aqueles que buscarem esse caminho de deturpação, suas virtudes, sejam mínimas que forem, elas são retiradas, como lá no comecinho, na parábola Lucas fala. E aí o que podemos pensar a esse respeito? Se nós escolhermos o caminho contrário ao bem, vai se criando energias ruins em volta de nós mesmos. E aí iniciamos um processo tenebroso, pois quando não seguimos os ensinamentos de Jesus e usamos a nossa inteligência para agir, se comprazendo com o mal, e tentamos mascarar o nosso ego, tentamos agir como luz, nos deparamos com uma situação de trevas, porque nós não podemos mascarar, fingirmos ser essa luz, agindo numa situação contrária a ela, né? Jesus nos alerta que a luz que há em nós não sejam trevas. E quando ele diz isso, ele está justamente falando sobre as nossas falsas convicções, sobre nossas falsas ações, aquela que agimos em prol do próximo por ego. E é muito comum. Nós agimos com vaidade, com arrogância, mas embutimos nessa ação a falsa impressão de caridade com o próximo. Eu vou citar um exemplo que não é raro. É muito comum aos nossos olhos a divulgação nas redes sociais, né? É muito comum nós vermos as pessoas tentando mostrar o quão mais importante é do que o próximo, o quanto a vida dela é mais legal que a do outro, né? E dentro dessa situação é muito comum vendo pessoas expondo falsas verdades como absolutas. Até aí tudo bem, nós não vamos julgar, que não é nosso papel, não é? Mas quando a gente se depara com uma publicação onde o contexto é a caridade, e logo abaixo vem a legenda assim, né? Eu fazendo caridade. E aí vem a pergunta, né? A luz que deveria estar acesa dentro daquele contexto, né? Do amor, da caridade, porque isso acende a nossa luz. Se transforma em quê numa hora dessa? A vaidade, ela se tornou imperativa naquele momento. O ego. Há um envaidecimento por estar ajudando ao próximo. E quando a gente se depara com isso, a gente percebe que aquela atitude está expondo irmãos que estavam necessitando daquela ajuda naquele momento. Ego, vaidade, prepotência, sim, tudo isso. Houve ali um vislumbre da caridade. Foi apagada a candeia, foi colocado aquele vaso em cima da candeia. Transformou a luz que deveria estar ali no seu coração, transformou em trevas.
faltou talvez conhecer os ensinamentos de Jesus. E quando eu falo isso, eu não estou julgando, assim, eu estou tentando mostrar o quanto nossos exemplos ecoam nas pessoas. Nos ensina como ser, mas ensina também como não ser. Porque muitas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar, nos exemplificar de como não ser também, né? Muitas vezes nós somos traídos por nossas verdades, por nosso ego, por nosso egoísmo. Eu só citei esse exemplo para que possamos nos projetar dentro das situações, porque quando a gente ilustra determinadas situações, fica mais fácil de nós entrarmos dentro dela, não fica uma situação longe de nós, porque no nosso dia a dia, quem tem rede social é muito comum de ver isso, né? E nós também muitas vezes caímos nesse sentimento de orgulho, de vaidade. E quando Jesus nos fala que a mão direita, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, Ele nos mostra que quando estendemos nossas mãos para ajudar, que seja um ato nobre, porém sem créditos. Porque quando damos créditos àquilo que fazemos de bem para o próximo, automaticamente nós apagamos essa luz que brilhava naquele momento de entrega, naquele momento em que nós estávamos tentando ajudar ao nosso irmão, que é o propósito maior dessa doutrina, que diz que fora da caridade não há salvação. Naquele momento que estávamos exercitando o que Jesus nos ensinou e deixamos os nossos vícios e defeitos se tornarem imperativos, quando nós agimos assim, com o ego, com a vaidade. Lá em Marcos 4, ele fala: e disse-lhes: vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada que se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com o que medirdes, vos medirão a vós. E se fosse ainda acrescentada a vós, que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, nunca a verdade será escondida. Por mais que nós queiramos ressaltar uma inverdade, ela não perdura. Todas as nossas convicções, por mais fortes que sejam, se não estiverem pautadas nos ensinamentos de Jesus, elas não perpetuarão. Elas se dissolverão de uma forma tão intensa que nada restará. Muitos dizem assim: uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Pode acontecer aos olhos de quem desviar o seu caráter e a sua conduta, porque uma mentira é sempre uma mentira. Aos olhos de quem não caminha nos ensinamentos de Jesus, pode ser que essa mentira vire uma verdade. Mas quem está amparado pela luz de Deus, do amor, da caridade, jamais vai entrar na parte escura de qualquer história contada, de qualquer fato ocorrido. E quando nós falamos dessa luz que é a verdade, quando falamos que não podemos colocar debaixo da cama, o
que isso nos diz? Espalhe essa luz por onde for, espalhe a verdade, dissemine os ensinamentos de Jesus, pois a fé sem ação, ela perde sua força, ela perde o seu valor. Nós temos que disseminar essa verdade através do quê? Dos nossos exemplos. As palavras voam ao vento, os nossos exemplos perpetuam. É muito comum nós estarmos dentro de casa e nos depararmos com nossos filhos repetindo um breve gesto que você tenha feito, uma breve palavra que você tenha dito, e você nunca chegou para ele e disse assim: filho, fale desse jeito. Não, ele fez isso através daquilo que ele viu de você e não daquilo que ele ouviu. Então os nossos exemplos, eles falam muito mais do que as nossas palavras, né? Através da nossa resignação, da nossa ação, através da nossa caridade com o próximo e conosco mesmo. A luz, ela é indispensável na vida material e na vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Se escondemos essa luz da sabedoria e da fé e deixarmos vingar a má fé e o preconceito, podem ter certeza que a humanidade não dará mais um passo. Ficará inerte, relutando-se nas trevas. E seja como for, por mais doloroso que seja, é preciso que a luz esteja no velador. No sentido espiritual, é justamente o que Jesus falava. Todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a escondendo sobre os seus interesses, nem sob o leito da hipocrisia, independente da intensidade da luz, quer seja fraca, média ou forte, e dessa forma fazer com que a palavra do Cristo permaneça em nós. E mais do que isso, para que através da nossa convicção possamos difundi-la. Assim como o sol é o tempero da vida, a luz é fundamental, necessária para semearmos as árvores e assim colhermos os frutos, que nada mais são do que os que se transformam em discípulos de Jesus, em testemunho da sua verdade. E nesse instante, vamos fechando nossos olhos físicos, nos colocando em posição confortável. Vamos permitindo que a espiritualidade amiga possa chegar mais pertinho de cada um de nós, para que possa nos tratar através do passe. E para isso, vamos mentalizando Jesus à frente desse salão, com suas mãos estendidas, irradiando luz. Vamos mentalizando a espiritualidade amiga que se coloca para interceder sobre nós nesse momento. Vamos percebendo que acima de nós existe uma irradiação imensa de luz, como um portal se abrindo e se projetando essa luz sobre cada um de nós. E nesse momento a espiritualidade, junto com o mentor individual de cada um, vai se posicionando, fazendo um envolvimento, e com muito amor
eles estão percebendo em cada um de nós as nossas maiores dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. É como se estivessem fazendo uma ressonância do nosso corpo para detectar todos os lugares que precisam ser tratados. E através dos nossos pensamentos nós podemos ainda ajudá-los, mentalizando aquela nossa dificuldade que só nós conhecemos, aquela nossa dor. E vamos agora sentindo que a espiritualidade está agindo. Eles estão posicionados em torno de cada um de nós e vão nos tratando com toda a dedicação, com todo o carinho, com todo o cuidado. Vamos sentindo, vamos permitindo que essa espiritualidade possa fazer esse tratamento em nós. E quando nós permitimos, nós ficamos receptivos para tudo aquilo de melhor que em nós está sendo depositado. Vamos sentindo todo esse tratamento amoroso. E após termos dado a oportunidade para que a espiritualidade alcance a plenitude nesse tratamento, eles vão finalizando com todo o amor, e o nosso mentor individual vai nos aplicando um passe como forma de finalizarmos, de nos acolhermos, de nos mantermos bem para mais essa semana. E agradecidos, nós vamos oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticar. A ti pertence o poder, o reino e a glória, para todo sempre, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, que vocês podem levar com vocês essa luz, que ela não se apague, que vocês possam ser essa candeia no velador, para que possa estender as mãos e ajudar aos outros irmãos. Graças a Deus.